Muito boa noite, seja bem-vindo ao Por Linhas Tortas e às segundas-feiras, como sempre, é com António Matos da Fonseca. Falamos de saúde. António, muito boa noite. Olá, e falamos Alexandra. também hoje, mais do que de saúde, de esperança, uma esperança nova dada às mulheres que querem muito, muito ser mães. São aqueles pequenos passos para a humanidade que foram dados. É verdade, e esse tema é um tema que é bastante controverso, porque pode ser visto segundo vários ângulos, mas que relativamente àquilo que é a medicina, é mais um dos avanços que na medicina nós encontramos. No fundo, trata-se de proporcionar a senhoras que não têm útero, eventualmente porque têm uma malformação em que o útero não se forma, que recebem úteros, neste caso, de familiares. Estamos a falar de uma experiência, e é assim que os autores lhe chamam, de transplantação de úteros em vida dos dadores para 9 senhoras. Elas recebem esses úteros de familiares, habitualmente das mães, evidentemente, e que depois tenta-se que nesses úteros se possam gerar, então, os seus bebés. Visto desta maneira, assim superficial, as coisas parecem mais ou menos simples, mas Parece na verdade não é assim tão simples. E não é simples porque se levantam várias questões. Primeiro, a questão ética que se pode levantar relativamente à colheita dos úteros em vida das mães para dar às filhas. Eu quero lhe dizer que, relativamente a isso, hoje em dia, já nós damos uma quantidade de órgãos que, claro, que não nos fazem falta, porque são habitualmente pares, por exemplo, os rins, e já os podemos dar em vida aos nossos filhos ou aos nossos amigos. E por isso, na questão dos úteros, o que se trata é que essas mães não pensam, evidentemente, em voltar a ser férteis. Por isso dão às suas filhas que estão na casa dos 30 anos, 35 anos de idade. Por isso, a idade média dessas moças, poder-se-á dizer, é essa. Por outro lado, a questão de a maior parte delas ter ovários, a maior parte não, todas elas terem ovários e trompas, mas, na verdade, não haver uma ligação entre o útero que é dado e esses órgãos. Então, isso quer dizer que elas podem gerar os seus próprios óvulos, esses óvulos depois são tratados e, no fundo, não nos podemos esquecer que a fecundação habitualmente se dá na trompa e 14 dias mais ou menos antes da menstruação, e o que acontece habitualmente é que o óvulo vai progredindo na trompa, se encontra espermatozoides, pode ser fecundado, se não o encontra, acaba por cair no útero e provocar aquilo que é uma menstruação. Nestes casos as coisas não são assim, porque não há ligação entre o útero que é dado e as trompas. Então o óvulo tem que ser retirado à doente e acaba por ser uma fertilização in vitro que depois é implantada no útero, e por isso não existe propriamente anidação, como nós chamamos, do ovo no próprio útero. Deixa-me interrompê-lo para lhe perguntar uma coisa. Sempre que se dá um destes passos na ciência, e vamos ver como é que correm estas experiências que estão a ser feitas na Suécia, há essa dimensão ética, esse debate que se gera sempre que há aqui algo mais vanguardista na saúde. Esse debate ético normalmente é impeditivo de que esse tipo de avanços aconteçam de uma forma rápida. Esses períodos de reflexão são importantes, são demagógicos, são desnecessários em alguns casos. Não, eu penso que são necessários, mas devem ser equilibrados, porque o que acontece muitas vezes é que as comissões de ética veem estas coisas segundo determinados prismas que são completamente contraditórios daquilo que são os prismas através dos quais veem os interessados. E os interessados nestes casos, não nos podemos esquecer, não são propriamente os médicos, são as moças, as senhoras, jovens senhoras que desejam ser mães. A ética anda de costas voltadas com o pragmatismo? Muitas vezes sim, e isso é uma pena, porque realmente isso demonstra, de alguma maneira, a impreparação que muitas das pessoas que estão nas comissões de ética,
demonstram, porque muitas vezes aquilo que os leva a tomar determinadas atitudes são mais, por exemplo, interesses corporativistas do que ou religiosos do que propriamente aqueles que são os interesses do humano propriamente dito. Nestes casos, evidentemente, sob o ponto de vista médico, nós poderíamos dizer que é um grande desafio, tem os seus inconvenientes, porque não nos podemos esquecer que quando nós transplantamos órgãos, é necessário que o doente, durante um período prolongado, tome medicamentos que, de uma certa maneira, tentem impedir a rejeição desses órgãos, e é claro que esses medicamentos têm também os seus inconvenientes, porque, nestes casos, para se manter os órgãos, muitas vezes sucede que o doente vai ter alguns inconvenientes pelo facto de tomar esses medicamentos, o que leva, nestes casos, a que se pense que no futuro, e por isso num futuro a curto prazo, nestas mulheres, se elas conseguirem chegar ao fim de 2 gravidezes com sucesso, aquilo que se passará então é fazer a remoção desses úteros para que elas tenham então a oportunidade de fazer uma vida livre desses medicamentos contra a rejeição. E nestes avanços da medicina há sempre aquele debate sobre se as pessoas devem ficar resignadas às suas condições biológicas, àquilo que o destino lhes reservou em termos de viabilidade de órgãos, de viabilidade de gravidez, ou se a medicina de facto deve vir resolver essas frustrações que as pessoas de alguma forma acabam por sentir. Por vezes não é só a questão da frustração, repare. Se nós falarmos no transplante do coração, toda a gente acha que isso é ótimo, porque nenhum de nós sabe para amanhã se precisa de fazer um... Porque se pode viver sem um coração, não se pode viver sem um coração, mas pode viver sem um filho. É essa a lógica? Exatamente, também. E para as pessoas, às vezes, essa é a lógica. Mas lá está, porque estamos a ver do nosso ponto de vista. Repare, as pessoas dizem assim, ninguém discute a necessidade do transplante do fígado. Mas, por exemplo, hoje já se discute a necessidade do transplante da face. Isso foi um tema que há poucos anos surgiu quando pela primeira vez se fez o chamado transplante da face, da cara do indivíduo. E se pôs, e muitos meus colegas até, não acharam que aquela atitude terapêutica era a mais correta porque obrigava o doente depois a ter que tomar medicamentos durante toda a vida. A pergunta que eu faço é, e os doentes? Alguém perguntou alguma coisa sobre a felicidade que eles tiveram de poder voltar a ter contacto com a sociedade? O valor da dignidade humana, o valor da autoestima que se está muitas vezes relacionado, por exemplo, com a face, com questões mais estéticas e que a medicina tende eventualmente a desvalorizar, porque não são vida, entram num patamar um bocadinho diferente, acaba por vir em segundo lugar, ou seja, parece que é menor uma pessoa lutar por essa integridade física. Pode parecer, mas o que é importante para nós, e nós na medicina temos essa noção, é aquilo que representa para cada um dos nossos doentes aquilo que é o objetivo dele próprio, não o nosso. Então, há coisas que aparentemente têm muito pouca importância, até sob o ponto de vista terapêutico, mas que para uma pessoa têm uma dimensão extraordinária. Então é preciso sempre, antes de se fazer julgamentos relativamente a essas situações, as pessoas pensarem o que é que isso representa para o próprio, para o interessado, não é para nós. Há muito, na minha área, então, existe ainda muita gente que contesta o facto, por exemplo, das pessoas fazerem cirurgias para alterar a face porque têm deformações, ou porque envelheceram demasiado, ou porque não se sentem bem com elas próprias, porque gostariam de mudar alguma coisa. E existe, por um lado, um grande avanço sob o ponto de vista médico nessas áreas, e nós hoje conseguimos, francamente, fazer coisas extraordinárias, mas, por outro lado, existe sempre um coro de pessoas que nos diz mas se nasceu com esse defeito foi porque a natureza o desejou e por isso não se vai mexer. E isto é uma coisa que não tem nada a ver com os tempos em que vivemos, não tem nada a ver com a mentalidade que nós gostaríamos que um povo, que as pessoas tivessem, que era dizer, em primeiro lugar, o que é que interessa e o
que é o objetivo da pessoa que é avisada quando se faz esse tipo de tratamentos e não aquilo que é o objetivo de quem contempla aquilo que se passa com os outros sem ter nada a ver com isso, em que a única palavra que tem muitas vezes é só uma palavra de crítica. Onde é que se desenha, se é que se desenha, o risco entre aquilo que é a vontade de uma pessoa mudar por fora, porque se sente mal por dentro, e realmente por outro lado, e aquilo que pode de facto mudar a vida de uma pessoa? Quer dizer, isso pode também ser visto do lado, por exemplo, só do doente, ou pode ser visto do lado, por exemplo, de quem vai tratar. Não é? Nós, aquilo que temos que estar preparados, e eu penso que os médicos têm que estar preparados para isso, é também saber dizer não, não vamos por aí. É preciso, acima de tudo, ter o bom senso de aconselhar as pessoas a muitas vezes não entrarem por caminhos que não são aqueles que são os melhores para elas próprias. Porque, por exemplo, nós hoje, e em particular, e voltamos à face, porque a face é aquilo que se vê, é a nossa identidade, é aquilo a que toda a gente praticamente tem acesso, pelo menos nos nossos países, porque ela anda descoberta, não é? É a área onde mais críticas encontramos. Mas também, muitas vezes, encontramos algum tipo de situação mais ou menos aberrante para nós próprios. Porquê? Porque constitui exageros. Aí é que é preciso bom senso. Bom senso da parte do doente e da parte de quem faz. É preciso bom senso porque nós sabemos que muitas vezes há pessoas que querem mais e mais e mais, mas também é preciso bom senso de saber que é preciso ter a coragem de lhes dizer: esse não é o caminho, isso não é o que lhe convém, isso não é o melhor para si. O que é melhor para si é realmente ter uma situação de equilíbrio. E no fim persiste aquela ideia que o bom é poder oferecer-se isso às pessoas que realmente precisam. Exatamente. O essencial é nós podermos dar. Quando não temos para dar, então o problema nem sequer se põe. António, até para a semana. Tchau, querida. Até para a semana. António Matos da Fonseca, por Linhas Tortas. Para a semana a mais. Até lá.